Estamos ao vivo para a quarta live do Construindo o Ninho. Nós vamos falar hoje sobre linguagens do amor. Começamos com aquela introdução básica do que é a série, né? Para quem não estava acompanhando a série aí desde o início. A série Construindo o Ninho foi idealizada justamente para trazer aquela alteração. As pessoas estão acostumadas a viverem presas dentro do seu relacionamento, a viverem relacionamentos que realmente elas se sentem sufocadas, elas se sentem obrigadas a estarem nesse relacionamento. E essa obrigação eu vejo como uma gaiola. E a ideia é que a gente consiga, nessa série de lives, te dar ferramentas para que você possa abrir essa gaiola e decidir construir um ninho com seu cônjuge para vocês viverem em paz, felizes, uma relação de amor de verdade e não uma relação de cobrança, uma relação de prisão, que é o que normalmente acontece com as pessoas. Deixa eu dar mais uma puxadinha na câmera aqui. Aí. Então o objetivo é esse, queima no nosso coração, porque fica aí, Chico, fica aí que a gente tem a ferramenta certa, cara. Fica aí, eu vou falar hoje sobre algo. Assim, se tu não acompanhou as lives anteriores, eu falei sobre aliança, sobre o que é realmente aliança. Falei sobre sabotadores, coisas que fazem a gente querer estar em uma relação aprisionado ou evitar de estar em uma relação. Eu também falei sobre isso. E na live passada, extremamente importante para abrir a porta da gaiola, tá? A live passada eu falei sobre comunicação e o poder que ela tem. Então assim, até dia 1º ela vai estar salva, tá? Então para quem perdeu, corre lá e aproveita ela salva lá. Porque no dia 1º, antes da meia-noite, eu devo tirar todas elas do ar, tá bom? Seja bem-vindo, Jonathan Valadão, o cara do bordão do Estamos ao Vivo, que eu sabiamente copiei, né? A gente se apropria de algumas coisas aí, mas é porque o cara é bom demais, né? Então tem que se espelhar, é isso aí. Fala, Gabriel Garcia, sejam bem-vindos. Então hoje o assunto é linguagens do amor. E como eu falei na live de ontem, esse assunto, cara, quando eu li o livro do Dr. Gary Chapman, que fala sobre as 5 linguagens do amor, a minha visão do mundo mudou. Por que a minha visão do mundo mudou? Vamos lá, quem aqui já ouviu a frase que você deve tratar os outros como você gostaria de ser tratado? Quem já ouviu essa frase? Gente, quem já ouviu essa frase vai com certeza descobrir nesse momento que ela está errada. Essa frase está errada. Porque se tu trata a outra pessoa como tu gostaria de ser tratado, tu exclui a individualidade da outra pessoa. Mas a gente vai falar isso bem certinho, bem certinho. Como bater as asas. Cara, fica aí. Dá uma olhada na live depois de comunicação, mas acompanha essa para te entender algumas coisas que levaram a chegar nesse ponto, tá? Seja bem-vindo, José. E aí, como que funciona? Se você trata a pessoa da maneira como você gostaria de ser tratado, você vai falar com ela na sua linguagem do amor. Só que existe 20% de chance de você acertar fazendo isso. Só 20% de chance. Porque se a pessoa fala qualquer outra linguagem que não é a sua, você está se comunicando errado. Você está falando com a pessoa e ela não faz ideia que era para ela se sentir amada. Porque na tua cabeça tu tá amando ela. Mas na cabeça dela, não, tu só tá sendo tu. Porque ela não tá se sentindo amada. Saber sobre as linguagens do amor fez a minha cabeça explodir, a minha vida mudar. Em vários aspectos e em vários locais. Então assim, saber isso fez com que eu me sentisse amado, com que eu amasse outras pessoas de uma forma que elas se sintam amadas e ao mesmo tempo fez eu reconhecer amor de pessoas que falam uma linguagem diferente da minha língua, da minha linguagem de amor.
E como que funciona isso? São basicamente 5 linguagens. Eu sempre esqueço uma, mas vamos ver se eu vou acertar dessa vez. Palavras de afirmação, toque físico, presentes, atos e serviços e... eu sempre esqueço uma, cara. E é sempre aleatória. É sempre uma aleatória assim, que eu deixo para trás. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Então, assim, essas linguagens, elas falam, na verdade, com a pessoa em cada uma das esferas em que ela aprendeu a amar. Como cada um tem uma infância, cada um tem um desenvolvimento, cada um tem uma família, nós aprendemos a falar de uma maneira diferente. Do mesmo jeito que a gente tem sotaques diferentes, do mesmo jeito que a gente aprende níveis de comunicação diferentes dentro de casa, nós aprendemos diferente dentro da forma de falar, a linguagem do amor. Nós aprendemos a sentir o amor e a expressar o amor de maneiras diferentes. 41 anos no mesmo? Uau! Vamos lá. A gente aprende a comunicar o amor de uma maneira única, que foi durante a nossa criação. Então, como é que funciona essa parte? Pode ser que, durante a minha criação, com os meus pais, eu tenha aprendido que presentes, dar presente, presentear alguém, seja uma forma de amar. E pode ser que tenha sido a única forma de amor que eu aprendi. E aí eu não reconheço outras formas de amor e estou dentro de um relacionamento esperando que a pessoa me presenteie, porque é dessa forma que eu vou saber que ela está me amando. Parece meio doideira para quem não tem a linguagem de amor de presentes, eu sei exatamente disso porque eu não tenho. Então, às vezes quando eu olho para isso eu fico pensando assim, como assim que a pessoa está esperando um negócio desse? Porque se não me falar, eu nunca vou saber. E eu sou aquela pessoa assim que para dar presente, nossa, é um negócio muito raro de acontecer. Por quê? Porque embora eu tenha recebido presentes quando eu era criança, para mim é supérfluo, sempre foi supérfluo receber presentes. Foi muito mais ser lembrado, muito mais estar comigo, estar me apoiando em alguma coisa que eu estou fazendo, para mim sempre foi muito mais importante do que isso. E envolve as minhas linguagens do amor. Só que existem pessoas que falam essa linguagem do amor e eu preciso reconhecer isso. O mais legal de quem fala a linguagem do amor de presentes, e que me caiu a ficha faz pouco tempo até, eu já conheço esse tema há bastante tempo, mas faz pouco tempo que eu entendi, analisando a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que ela dá presentes sempre que ela pode, porque para ela é uma forma de expressar o amor dela, é soltando aquele presente. Então o foco dela nesse caso é em agradar os outros. Ela receber presente faz com que ela se sinta amada sim, mas ela se sente muito mais amada se ela dá um presente e a pessoa valoriza aquele presente que ela deu. E aí entra uma linguagem que é um pouco complexa de tu conversar. Existem outras linguagens, como a de toque físico. Por muitas vezes eu achei que a linguagem de toque físico fosse a minha principal, porque eu sou bem chiclete, assim, sabe? Eu sou aquela pessoa que gosta de estar sempre colado, sempre grudado, sempre agarrado. Parece que eu estou sempre grudado, sempre agarrado, assim, eu quero estar sempre junto com a pessoa, abraço, beijo, eu preciso ter sempre um toque. Então, por muito tempo, eu sempre achei que essa fosse a minha linguagem principal. E com o tempo, eu descobri que, na verdade, não é. A minha linguagem principal é palavras de afirmação. Palavras de afirmação é quando a pessoa está junto com você e ela está te elogiando, falando da tua capacidade, ela está junto contigo, ela está reconhecendo as coisas que tu faz, ela está sempre te dando aquela injeção de ânimo, sabe? Isso pra mim é a minha linguagem de amor principal. Mas como que eu descobri se eu sou um chiclete? Como que eu consegui chegar nessa certeza? Foi pensando o inverso. Como assim pensar o inverso? Às vezes é muito complexo para a gente entender qual é a nossa linguagem de amor. Então a gente pensa na escassez da linguagem. Quando a linguagem faltar para mim, qual que eu vou aguentar mais tempo, por exemplo? Qual que eu aguento menos tempo sem ela? E aí eu fui no tempo de qualidade.
eu fui de, tipo assim, tempo de qualidade. Eu consigo ficar um tempo sozinho comigo, não tem problema. A pessoa não tá passando um tempo comigo, tá tudo certo, eu consigo ficar isso. Toque físico, tá? Eu consigo ficar alguns dias sem a pessoa me tocar, sem se abraçar e tal, eu consigo ficar. Aí veio, fala Marcelo, bem-vindo. Aí veio a presentes, e presentes eu posso ficar um ano sem receber presente, pra mim tá muito de boa mesmo, não me importa, realmente não me importa. Mas palavras de afirmação é diferente. Palavras de afirmação, eu não consigo ficar com alguém que ao invés de me falar palavras de afirmação, vai lá e fica me agredindo, sabe? Ao invés de ir lá e te elogiar e falar do teu esforço, do teu empenho, do quanto tu é capaz, ao invés da pessoa falar isso, ela fica assim, ó, mas eu já te falei, porque tu não faz nada certo, porque não sei o quê, porque quantas vezes tem que te pedir, porque blá 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 blá, e fica naquela reclamação. Aquilo pra mim é uma tortura poderosa. Boa noite, Bárbara. Boa noite, menina de 250 anos. Pra quem tá acompanhando a live aí, já ouviu a Bárbara em outras lives. Ela nem aparece quase, coitada, ela nem comenta nada. Cara, pra ficar nesse negócio de ficar degredindo a minha imagem, ficar fazendo esse tipo de coisa, cara, é 2 segundos. Eu aguento 2 segundos num negócio desse. Ou eu vou pro confronto ou eu rapo fora. Não tem como. Esse é um negócio que eu não aguento. Por quê? Porque, cara, é justamente isso. Ó, isso faz me retroceder mais. Palavras assim me deixam doido. É exatamente isso. Seja bem-vindo, Marcos Lima. Então, assim, quem fala esse tipo de linguagem comigo, nessa negativa, rapaz, ó, tchau pra ti. Vaza, vai longe. E aí foi onde eu reparei e falei assim, caraca, eu sempre achei que a minha linguagem principal de amor fosse toque físico. E aí, depois disso, boa noite, Aline. Depois disso eu descobri que não era. Não. Minha linguagem principal de amor é palavras de afirmação. Porque na ausência dela, na presença de qualquer coisa contrária a ela, cara, eu viro o Jiraya. Olha, não tolero nem um segundo, cara. A pessoa me perde na hora fazendo isso. Jonathan, é isso aí, cara. A nossa linguagem é a mesma, provavelmente, tá? Mas as pessoas, normalmente, elas não falam uma língua só, tá? Como eu falei, eu sempre achei que a minha fosse toque físico. E aí, quando eu descobri que era palavras de afirmação, que pra mim foi uma grande surpresa, eu vi o toque físico sendo algo que também era importante pra mim, também é muito importante pra mim, eu também sinto falta. Numa escala ele seria a segunda. Então eu falei assim, olha, eu falo essa linguagem, mas eu também tenho carência dessa linguagem aqui. Então no caso eu sou bilíngue, digamos assim. Mas existem pessoas que podem ter 3 dessas linguagens como linguagens assim, parelhas, né? Quase principais, digamos assim. E tá tudo bem. Qual é a vantagem de tu conhecer as linguagens do amor? É tu conseguir falar com o próximo de uma maneira que ele se sinta amado. Pensa, eu com toque físico, todo chicletão, com alguém que não gosta disso, com alguém que tem linguagem de presentes. Aí eu chego lá, abraço a pessoa, beijo a pessoa, e aquela loucurada e tal, e vou indo desse jeito, e vou indo. E a pessoa vai falar uma hora, me desgruda, sai daqui, chiclete. O que tu quer na minha volta? Eu falo, eu tô te amando. A pessoa vai dizer assim, que me amando? Tu nem me deu um presente. Como é que tu vai me dizer que tu me ama? Por quê? Porque a linguagem da pessoa é outra. Ó, a Bruna também falou, eu também preciso de palavras de afirmação. Às vezes achava que gostava de bajulação, mas não conseguia aceitar isso. Não, eu acho que não. Às vezes é isso mesmo, é palavra de afirmação. Sente aquela necessidade de passar a palavra. Ó, o pai da Bárbara era presentes, com certeza. Ó, é isso aí, Bárbara. A linguagem de amor do teu pai é de presentes, é a forma como ele consegue expressar o amor dele. Parabéns, tu acabou de descobrir que ele te ama, só que é do jeito dele. Pode não ser a tua linguagem de amor e tu pode não ter sentido esse amor justamente por não ser a tua. Cabe a tua descobrir a tua.
E olha que legal, a gente falou muito sobre na de comunicação, a aula de ontem, foi ontem de comunicação, né? Quem tava lá, responde aí. Minha mãe também é presente, a minha também é. Eu tenho certeza que a linguagem principal da minha mãe é presentes. Presentes e tempo de qualidade, acredito que sejam os dois. Mas na live de ontem de comunicação eu falei a importância da gente poder falar. É que nem eu falei aqui, eu acredito que a linguagem de presentes, a da minha mãe, seja presentes e tempo de qualidade. Mas quem vai me dar essa certeza absoluta é ela. A partir do momento que ela aprende sobre as linguagens do amor, ela vai dizer, a linguagem de amor é tal, 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 entendi. O meu pai, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente fechada, ele conversa pouco, não gosta de estar no meio de muita gente, lá. A linguagem dele não é presente. A linguagem de tempo de qualidade com ele já é meio mais ou menos assim, mas atos e serviços para ele eu tenho certeza que é uma linguagem poderosa. Por quê? Porque ele é uma pessoa que expressa o amor dele fazendo coisas pelos outros. Então, com certeza, se tu faz coisas para ele, ele também gosta. E pelo que eu vi, ele gosta de presentes também, tá? Acho que foi por estar tanto tempo com a minha mãe e ele aprender que a minha mãe gosta muito de presentes, ele acaba fazendo a mesma coisa. Então, quando ele recebe um presente, ele dá aquela... Ele dá, me pegou de surpresa. Aí ele dá uma desmanchada assim, daqui a pouco ele já se reconstrói de novo. Já fica durão de novo, aquela coisa brava. Fica até a dica pra ti, Bárbara. Se tu quiser eu lá e dar um presentinho pra ele, tu já tá sabendo. Ó, a Bárbara já vi que gosta de palavras de afirmação também. Aquela reforçada pelas conquistas. Deixa eu ver a da Bruna. Meu pai deve gostar da linguagem de presente, que ele guarda o perfume que a gente dá pra ele. É isso aí. Talvez ele... Ou pode ser que ele não tenha gostado do perfume, mas pode ser que ele goste. Pode ser que seja a linguagem do amor dele mesmo. É isso aí. Ó, a minha mulher é presentes. E eu toque físico. Show de bola. É isso aí. Qual é a vantagem da gente saber disso? Olha que massa isso, galera. Vocês já identificando o assunto e já aplicando, ó. Olha que massa. E é isso aí, ó. Vocês vão Vocês vão falando sobre as coisas e já vão ligando. Ó, essa pessoa é essa pessoa é essa, essa pessoa é essa. E isso é massa demais. Por quê? Porque a partir do momento que tu começa a reconhecer, tu sabe, por exemplo, o Chico sabe que a dele é toque físico, mas ele sabe que a da mulher dele é presentes. Se a mulher dele não tá dando toque físico, ele provavelmente não tá se sentindo amado. Mas o que ele faz? Ele vai lá e ama ela, faz ela se sentir amada. E aí, com o tempo, ele injeta o conteúdo devagarinho, tem que ser com paciência, gota a gota. Vai injetando o conteúdo das linguagens de amor. Daqui a pouco aquela mulher estoura o amor dela e ela fala assim, ué, por que eu tô tão amada? O que tá acontecendo dentro dessa casa? O que aconteceu com esse homem? Ele se sente amado, Marcos, não corta meu barato. É isso aí. Aí a mulher vai lá e tá naquele pico, né? Por que esse homem tá fazendo? Por que ele tá amando tanto? Ela vai perguntar pra ele. Aí ele vai falar o quê? É que assim, ó, tava numa live lá com o Marcos e o Marcos falou sobre as linguagens do amor e tal. E eu vi que tu te sente muito amada, assim. E sabe o que mais que eu descobri? Que a minha linguagem do amor é toque físico. Eu me sinto muito amado quando eu sou abraçado, quando eu recebo um carinho, blá, blá, blá. E ela vai fazer assim, ó. Entendi. Ele tá falando a minha linguagem do amor. E agora ele me contou qual é a dele. Eu tô me sentindo tão amada. Deixa eu dar uma transbordada nele agora também. Deixa eu falar a linguagem do amor dele. E pronto. Começa um fluxo. E aí, pra quem tava na live de comunicação, gente, linguagem do amor junto com a comunicação, é tudo de bom. É tudo de bom. É isso aí, galera. Entendeu? Conhecendo pessoas que não gostam de toque físico. É isso aí, tu tem que ir decifrando a forma como ela gosta. Pra mim, é relacionamento insustentável. Insustentável. Um relacionamento sem toque físico comigo, eu não aguento muito tempo. Por quê? Porque eu sou um chiclete. A Fábio tá, tranquilinha com isso. A Fábio é tempo de qualidade.
Então a gente consegue unir as duas coisas, né? Eu consigo ter um tempo de qualidade com ela, enquanto ela fala, eu ouço ela e rola aquele momento da gente juntos e tal, e tal, e tal, e tal. E aí chega um momento em que eu tô ali agarrado com ela, fazendo um carinho nela, e ela tá falando, eu tô ouvindo, e aí eu comento alguma coisa, deixo ela falar de novo, e deixo ela falar, e deixo ela falar, e deixo ela falar. Ela gosta muito de falar, e eu gosto muito de ouvir ela falando. Por quê? Porque eu sei que ela tá se sentindo amada. E toda vez que ela fala, eu ouço ela falando, e às vezes ela para e fala assim, tá, deu, né, já falei demais. Eu falei, não, vai. Porque eu sei que ela tá falando e tá enchendo o copinho do amor dela. E eu tô faceiro, porque eu sei que a minha vida vai ficar maravilhosa se ela tá lá, ó, com o copinho cheio. Perdi o passo após os 40. Não, fica tranquilo. Isso aí se recupera. Olha, sempre guarda os presentes, independente do filho. Ah, imagina a quantidade de perfume que esse homem tem, rapaz. Que loucura, gente. E aí, assim, por que é importante a gente saber essas linguagens do amor? Por exatamente isso, tudo que vocês estavam falando. Olha só que massa. Vocês já vão reconhecendo nas outras pessoas, já vão vendo como que aplica, o que aplica, o que vai, o que não vai. E isso melhora a comunicação de vocês, que a gente já viu na live passada, que é exatamente a chave para abrir a porta da gaiola. A comunicação é a chave da conexão. Essa foi a frase que o Leandro deixou para mim, eu acho que foi isso aí. Ah, rapaz, vítima de vítima, isso, Chico. Isso é vítima de vítima, e isso é a coisa mais normal da Terra. Coisa mais normal da Terra é tu ver vítima formando vítima. Só que qual é a parte massa, de verdade? É que a gente tem acesso a uma porrada de informação, a um balaio de informação a um clique de distância. E como a gente já tem isso, gente, aí a gente quebra o padrão. Minha avó fez vítima, minha bisavó fez a minha avó de vítima, minha avó fez minha mãe de vítima, minha mãe me fez de vítima. No meio do percurso eu tive acesso a informação, quebrei esse ciclo. A partir de agora eu entro em alta e, quebro esse ciclo. Acabou. Daqui pra frente vai ser só quebra em cima de quebra. Eu vou dar o melhor que eu posso para minha filha dentro de um estudo violento que eu vou fazer, de um repertório que vai muito mais do que o que eu recebi na infância. Aí, com todo esse gás, eu entrego para minha filha algo muito superior do que eu recebi. Porque meus pais deram o melhor que eles podiam lá atrás. Então eles deram o melhor que eles tinham com as informações que eles tinham, mas eu tenho muito mais informação agora. E aí eu entrego para ela. E ela vai ter muito mais informação que eu e talvez assistentes de inteligência artificial para ajudar ela e sei lá eu, o que mais que vai ter de tecnologia. E aí ela vai poder entregar algo muito melhor para os meus netos, entendeu? Então assim, vítima de vítima vai ter sempre, cara. A gente sempre vai repetir padrões que a gente recebeu lá na infância. Por quê? Porque é a base que a gente tem, entendeu? E aí, gente, é isso, a gente tem que quebrar. Então, Chico, tem jeito sim, cara, tem jeito pra tudo. É só voltar lá atrás e ó, pum, encaixou e já era. Fica tranquilo. Ela tem que entender que ela não teve acesso a algo que tu teve. E aí vocês vão conversando e isso vai encaixar. Precisa encaixar, entendeu? Tem que resolver algumas coisinhas que estão presas lá atrás. Mas depois disso, Bruna, vai ficar salvo até dia 1º antes da meia-noite. Depois eu tiro fora, tá? Daí só quem adquirir nosso produto que vai ter acesso a essas lives. Daí vai ficar tudo junto lá, aglomerado junto com umas aulas que eu gravei também, tá? Eu falo horrores e meu esposo nada, isso me irrita. Não te irrita. Às vezes o tempo de qualidade é coisa tua, desde que ele esteja prestando atenção, tá? Tempo de qualidade exige audição de qualidade, visão de qualidade. Tu precisa estar com a pessoa presente. Depois que tu tá presente, aí já era. Fique em paz, tá? Tem como tu ter esse momento, olhar para ele e falar assim, ó, não é a linguagem dele falar, mas ele tá aqui, de corpo presente, sem o celular na mão, tá ali me ouvindo. Então, tá tudo bem. Deixa ele ali, deixa ele te ouvindo e vai dar tudo certo.
Hoje os meus netos são muito próximos de mim, dela. É por causa da linguagem. Criança, eu ainda não li o livro do Dr. Gary Chapman sobre as 5 linguagens do amor da criança, mas eu vejo na minha filha. A criança, ela tem a primeira linguagem de contato físico. Por quê? Porque ela está desenvolvendo aqueles sensores dela. Então eu acredito que ela faz uma transição por todas as linguagens de amor, por todas as pessoas que estão na volta dela, até ela formar as principais dela. A minha filha, ela, quando ela era muito bebezinha, era toque na mãe, ela tá no colo, pele no pele. Às vezes ela estava muito nervosa, eu tirava a camiseta e deitava ela em cima de mim, encostava pele com pele, porque era uma técnica que eu vi de algum lugar, dos milhares que eu estudei várias coisas a respeito de criação de criança, no desespero de um pai de primeira viagem. E aí, quando tu encosta a pele na pele, ela acalmava. Até hoje eu tenho momentos assim, que eu tiro a blusa e encosto a minha filha e ela relaxa. Ela quer, ela pede isso. Por quê? Porque toque físico para ela é importante. Ela precisa sentir que faz parte da gente, sabe? Eu acredito que toda criança tenha essa necessidade em algum momento. Mas a minha filha exige tempo de qualidade pra caramba. Ela aprendeu com a avó dela a linguagem de presentes. Oi, minha maravilhosa. A Fábio tá cuidando da Maria e aí ela não consegue entrar na live junto comigo. Nosso projeto era que a Fábio entrasse junto comigo, mas não deu certo porque a Maria nunca tá dormindo nessa hora. A gente já tentou ajustar o horário dela várias vezes e não resolve. Então, entre trazer ela pra cá, dar berreira, griteira e tal, porque ela quer tempo de qualidade e a gente não vai conseguir dar tempo de qualidade para ela e para vocês ao mesmo tempo, a gente se completa. Então, ela fica com a Maria, cuidando do tempo de qualidade da Maria, e eu venho pra cá cuidar do nosso tempo de qualidade. E é isso aí, gente. Então, o que eu tava falando, Chico, é isso aí. Por que as crianças estão mais agarradas em ti? Porque tua linguagem é toque físico. E aí, quando tu tá naquela linguagem de toque físico, olha que gostoso que fica. A criança se sente amada. Tu tá ali junto com ela e tal. E sem falar da linguagem de tempo de qualidade, né? Quem tem toque físico, só tem toque físico com qualidade. Não vai ficar com toque físico e no celular desligado. Não funciona. Não vai rolar. Pode ser também. Pode acontecer. E eu já vi acontecer várias vezes esse tipo de coisa, tá? Às vezes um trauma na infância bloqueia uma linguagem de amor. Por quê? Porque toda vez que a primeira vez que a pessoa, ou alguma vez que a pessoa se permitiu sentir a linguagem de amor, ela foi traída por alguém que ela confiava e acabou traumatizando naquele ponto. A partir daquele momento, a pessoa não se permite mais sentir aquela linguagem de amor. E aí fica travado, fica preso ali num trauma, e aí toda vez que ela vai tocar, inconscientemente o cérebro dela avisa, alerta, sai daí, é perigoso, a gente já se queimou aí. Então realmente pode ter alguma coisa assim. Aí eu sugiro um terapeuta, tá? Se for o caso. Mas é difícil. Cara, a taxa que eu conheço de abuso, assim, desse tipo de situação é muito alta, tá? É muito alta. E aí tu acaba descobrindo que é comum em algum momento e tal. E o fato dela se sentir chateada é porque talvez ela tá sentindo a carência daquele momento, entendeu? Ela tá sentindo a carência de que ela não tá cobrindo uma determinada área que é necessidade dos netos. Então, a importância dela aprender a falar essa linguagem vai fazer com que ela chegue mais perto deles. É interessante. Talvez, Chico, seja uma oportunidade gostosa e uma maneira gostosa de tu conseguir direcionar ela isso, inserir ela nessa linguagem. Entendeu? Tipo, tu vai trazendo como é gostoso ela fazer isso com os netos e aos poucos tu consegue demonstrar o porquê disso na tua parte daí, tipo, vivendo isso, sabe? Traz uma segurança. Às vezes esse tipo de ação pode até superar algum trauma. E aí tu pode acabar realmente descobrindo que teve um trauma e tal. Porque normalmente quando a pessoa começa a pegar uma segurança, ela solta isso, né? Não consegue ficar. Ou tu evita, mas quando tu vive a experiência, aquilo basicamente salta de dentro da pessoa. E aí vai realmente saber. Ah, por que será? Desculpa. Por que será, dona Bárbara, que você gosta de dar presentes pro sobrinho? Será que é porque você aprendeu essa linguagem com seu pai? Seja bem-vinda, Erika. Pode ser, né? Bom descanso, meu querido Marcial.
É a próxima. Entendeu? Então talvez seja aquele repertório de linguagem que você aprendeu lá na infância, que é o que você está repetindo. Por quê? Porque é toda a base, todo o repertório que você teve lá atrás. Consegue pegar o porquê que talvez você esteja muito focada no presente? E é justamente isso, gente. As linguagens do amor vão trazer a potência que nós precisamos para a comunicação dentro de casa. Saber falar a linguagem do amor do outro potencializa a construção do ninho. E assim, dá para viver anos dentro de gaiola, não é, Chico? Você disse, né? Dá para viver bastante anos, né? Muitos anos dentro de uma gaiola. Por quê? Porque as pessoas se acostumam. Mas quem vive no ninho, rapaz, já era. Quem constrói um ninho de amor, de segurança, de aconchego, que sabe que não adianta ficar cobrando o outro, e chega num determinado tempo, as pessoas se acostumam. A Bárbara foi uma que disse, tipo, quanto tempo faz que os pais dela estão juntos e tal, e a forma como eles vivem é algo que é meio gaiola, assim, é totalmente gaiola, na verdade, né? E aí tu pensa assim, quantos anos as pessoas conseguem viver dessa forma? Quais são as crenças que elas têm instaladas nela que dizem pra elas assim, cara, eu preciso viver desse jeito porque todo relacionamento é assim. As pessoas, elas não tiveram a chance de descobrir que existe um relacionamento mais gostoso de se viver e que tu não precisa te separar para viver isso. Você não precisa se separar para viver um relacionamento melhor. Você só precisa aprender a se comunicar, só precisa aprender a falar a linguagem do amor do outro, a ensinar para o outro a sua linguagem de amor. Bem-vindo, Pedro. Então, gente, aproveita. Acostumei, mas estou decidida a sair da gaiola. Que maravilha, cara. Desde que tu não precise sair do relacionamento para isso, tá? Transforma essa gaiola num ninho. Porque é possível. Usa as tuas ferramentas para transformar essa gaiola num ninho. Porque assim, cara, na boa, eu não lembro se tu já assistiu, não cheguei a ver nos dados lá, se tu já assistiu a aula da comunicação. Se tu não assistiu, assiste. Porque lá eu falo exatamente disso. As pessoas entendem que é comum, que é normal viver um relacionamento de gaiola, viver preso, viver se sentindo sufocado, viver cantando dentro de uma gaiola, sem poder voar, sem poder fazer nada de diferente, de gostoso, de aconchegante. Só que não é assim que funciona. O relacionamento que é comum, ele não é normal. O pessoal que está me assistindo está ouvindo eu falar isso em toda a live. Existe uma diferença entre um relacionamento comum e um relacionamento normal. É comum as pessoas brigarem, é comum as pessoas se sentirem presas, é comum, mas isso não é normal. O normal é um relacionamento feito assim, ó, com amor. É normal o relacionamento que é feito para dois serem um, para serem uma só carne, para dividirem experiências positivas e negativas, mas estarem sempre apoiando um ao outro. Isso é normal. Só que o comum, que essas brigas, esse monte de coisa que acontece, é vendido como normal, porque as pessoas não estão nem um pouco interessadas em ter famílias fortes. Sabe por que você não precisa ter uma família forte? Por que ninguém investe em famílias fortes? Porque famílias fracas são facilmente controladas. Se você tem uma família forte, com princípios fortes instalados, seus filhos serão fortes e terão princípios fortes. E aí, se esses seus filhos estiverem com princípios fortes instalados, não vai ser em qualquer lugar que vão manipular eles. Aí, você vai ter uma família forte. E várias famílias fortes constituem uma nação forte. Então, como que vocês vão ser controlados ou vocês vão seguir o que os outros ditam se vocês são uma família forte, cheia de princípios, se vocês são uma família normal? Então, o que faz? Pega a imagem distorcida que é comum, que é famílias brigando o tempo todo, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, mãe contra filho, aquela loucurada toda de discussão desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, e tu vai ver isso em vários filmes de comédia,
Vários filmes de comédia vão ter isso aí, onde as pessoas estão sempre brigando e que lindo, essa é a loucurada da família. Só que não, essa não é a loucurada da família. Não é assim que deveria ser. Só que se eu pego toda essa parte e transformo numa coisa normal, tá tudo certo. As pessoas estão vivendo essa aí que é o comum. Então esse comum é normal. Então não é normal ter família em paz. Não é normal as pessoas se sentirem aconchegadas em casa. Não é normal elas se sentirem seguras no lar. Não é normal elas terem uma comunicação saudável, um clima emocional saudável. Você entende como isso é louco? Entende como está distorcido, como está invertido isso? Então assim, as pessoas ficam 40 anos juntas, achando que estão vivendo uma vida normal, porque é vendido para elas. Que o anormal é o casal que não tem uma discussão onde um tenta atacar uma panela na cabeça do outro, o outro tenta botar o outro para fora de casa. Entendeu? Gente, é normal as pessoas conversarem. É normal você saber se comunicar com a pessoa que deita e levanta todo dia do teu lado. É normal você conseguir sentar à mesa, olhar para a pessoa, desejar um bom dia, tomar um café junto, comer junto no almoço, na janta, no café. Existe um poder na mesa que só quem vive consegue saber. E aí, qual é a primeira coisa que acontece? As pessoas vão se separando. Você começa a ver. E tem um filme agora, cara, se eu não vou me lembrar o nome. É um filme com a Sandra Bullock. Eu não vou lembrar o nome. Sei que é um rapaz e a família dela, tipo, é uma família classe média, boa, assim, bem de vida. Mas eles têm o costume normal, o costume comum de cada um comer numa parte da casa, assim. Eles comem espalhados. E aí eles estão levando um rapaz que é de rua, assim, pra dentro da casa deles pra ceiar com eles. E aí o rapaz é o único que senta na mesa. E aí tu vai ver assim, putz, por que ele tá à mesa? Aí ela olhou e viu a importância dele estar à mesa. E aí ela vai lá e faz o quê? Pressiona toda a família dela pra todo mundo sair da onde tava e tal, pra ir à mesa, pra comer à mesa. Quem vive a experiência de estar junto na mesa, putz, é bom demais. É bom demais. A gente fala aqui em casa que a mesa cura. Inclusive tem um livro que fala sobre a experiência na mesa. Não vou saber o nome, mas eu vou deixar a indicação nos stories ou em alguma publicação, porque esse é um livro poderoso também. Então assim, aí o que faz? Separa a galera, deixa a galera comer separado. Porque se a galera come separado, cada um fica num mundinho, cada um entra no celular, na TV, não sei lá o que vai se envolver, para poder se alimentar e ficar distante com uma nova tribo, com um novo movimento, e não com a tua família. Então, começa aí as disfunções, entendeu? Aqui em casa a gente é muito regrado na questão de sentar na mesa para tomar café. Eu não consigo tomar café da manhã com as gurias porque elas acordam mais tarde do que eu. Quando elas acordam eu já estou trabalhando, então não consigo fazer isso. Mas o almoço é a gente juntos. Agora a gente foi jantar, que na verdade é mais um cafezão do que uma janta, é juntos também. Por quê? Porque é importante a minha filha crescer tendo experiência à mesa. Eu cresci dessa forma e foi maravilhoso. Eu tenho lembranças incríveis da minha infância por eu estar à mesa e ver todo mundo naquela mesa gigante, assim, na casa da minha avó, e os filhos tudo, e os netos, e as noras, e as gêmeas, aquela loucurada toda. Por quê? Porque era muito legal. Pra mim era muito aconchegante. Eu nunca mais vivi um Natal tão aconchegante com tanta gente como eram os natais da minha infância. Por quê? Porque era família unida, uma família normal. Tinha as picuinhas entre os irmãos e tal, mas era Natal não podia, é pecado esse tipo de coisa no Natal. Então no Natal todo mundo se ama, uma loucura. Depois da meia-noite, depois de umas taças ali, daí que a galera se rebelava, mas até ali não podia, era tudo naquela paz, naquele amor de Natal, né? Então assim, cuidado com a diferença do comum pro normal. As pessoas vão pregar muito que as famílias discutindo, brigando à mesa, brigando um com o outro, brigando pai com filho, brigando filho com mãe. Eles vão pregar muito que isso é normal. Só que isso não é normal. Embora seja comum, não é normal. Normal é as pessoas se amarem, se respeitarem, viverem em paz dentro de casa.
E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu venho fazendo a live, trazendo esses princípios para cá. É por isso que a gente começou a jornada do Construindo o Ninho. Porque a gente quer para vocês que vivem em relacionamentos comuns, que vocês vivam um ninho, que vocês quebrem a gaiola, que vocês construam um ninho e vivam um relacionamento normal. Olha aí, ó, todas as refeições juntos, cara. Isso era maravilhoso, cara. Isso era maravilhoso. Cara, é isso aí. É assim, tu tem a proximidade de estar à mesa e isso provavelmente vai influenciar na tua linguagem do amor também. Porque tu sabe a importância. Sem saber, você está fazendo a linguagem do tempo de qualidade. Tá junto com outras pessoas por tempo de qualidade. Sem saber. Nós vivemos a linguagem de amor, de várias linguagens do amor durante o dia, durante a semana. Por quê? Porque as pessoas que estão com a gente vão criando momentos e esses momentos vão expressando a linguagem de amor delas. Por exemplo, esse tempo à mesa, que é maravilhoso, muito gostoso de se viver. Esse tempo à mesa, com certeza, edifica muito e faz com que a minha esposa se sinta amada. É ela que gosta muito de tempo de qualidade. Então, olha que legal isso. Ela pode sentir o amor dela numa simples refeição. Ela pode se sentir amada na simples refeição. Porque essa é a linguagem de amor dela. E aí tu vai ver, olha que legal, cara. Eu espero com certeza passar isso com os meus filhos. De ver eles à mesa junto com a gente e tal. A gente tem a Maria por enquanto, mas a Fábio tá grávida de novo. A gente ainda não sabe se é um menino, se é uma menina, o que é. Então a gente já sabe que vem mais um lugar à mesa. E esperamos aí, quem sabe, mais uma gestação depois dessa. Então, gente, cara, exatamente, a mesa não se discute problemas externos, é a ideia de conversar, se abrir na mesa. Aí existem outros pontos, tá? Eu lembro que eu cresci, na minha infância era dito assim, ó, não podia falar na mesa, não podia. Tinha que comer todo mundo quietinho, todo mundo sentava, parecia que estava no velório, assim. Só mastiga e come e é aquilo ali. Mas também... eu já fiquei em mesas onde liga a TV e aí faz o quê? Tem que falar baixo porque tá dando notícia, estão assistindo a notícia, ou seja, acaba com a família, com aquela reunião, aquele tempo de qualidade da família, porque a pessoa que normalmente é o patriarca da casa ou a matriarca, depende se a tua casa vai mais pro lado da mulher ou pro lado do homem, mas a pessoa que tem a maior autoridade na casa, tá com controle remoto, tá assistindo alguma coisa e ninguém pode falar nada, Deus o livre. Entendeu? Eu vivi isso também. Hoje eu sou uma pessoa que fala assim, bota uma coisa na TV. Eu falo, desliga a TV. Se eu tô em qualquer lugar, eu falo, desliga a TV, vamos conversar. Gera uma tensão ali na hora? Gera. Mas o que eu tô convidando? Tô convidando a pessoa para me conhecer. Tô convidando a pessoa para conhecer minha família. Tô convidando a pessoa para se abrir, para conversar, para viver uma experiência à mesa. E aí a gente vai trazendo outras coisas junto, tipo oração, que a gente gosta de fazer para o alimento e tal e tal. É um momento de conexão também, entendeu? Aí quem quer vem junto na oração, quem não quer não vem, mas está tudo certo. Mas é um momento, é um passo a mais nessa conexão da casa. Então assim, são tantas coisas que a gente faz durante o nosso dia que falam linguagens de amor diferente. E a gente construiu tudo isso sem saber, sem se ligar. Mas foi a necessidade de um. Daqui um pouco a mãe tinha necessidade de tempo de qualidade. E aí ela vai lá e faz o quê? Eu vou... Se for o jogo do São Paulo. Cara, o que eu vou te dizer? Mas vai chegar um momento em que tu vai entender assim, de quem era a necessidade de botar todos os filhos na mesa? Era do pai ou da mãe? Ou simplesmente estavam repetindo um padrão? Repetindo um padrão. De quem? Foi dos pais deles. De quem foi a ideia? Foi do pai ou da mãe? Alguma hora vai cair a ideia. Vai chegar de quem foi a pessoa. Entendeu? E aí tu vai descobrir, essa pessoa simplesmente queria ter a família unida. Queria ter um tempo de qualidade com todo mundo da família. Queria poder ouvir cada um deles ou falar com cada um deles naquele momento. Queria poder ver o coração deles naquele momento. E isso faz total diferença numa família, na edificação de um ninho.
Falei bastante, falei sobre tempo de qualidade, sobre palavras de afirmação, sobre toque físico, presentes, e eu sempre esqueço uma que é aleatória. É isso aí, Chico, foi a mãe, é isso aí. A gente consegue descobrir, a minha mãe eu sei que ela tinha esse desejo muito grande de estar todo mundo reunido à mesa. O meu pai, como é um cara que gosta mais do canto dele, do lugar dele, ele é um cara que queria ligar a TV, pra quê? Pra continuar no canto dele, no lugar dele. Não gosto de interagir muito, sabe? Não quero falar muito, quero viver meu mundinho aqui. Meu pai é muito desse. Mas a minha mãe não, minha mãe gosta mais de tempo de qualidade. Ela quer olhar para os filhos, olhar para a cara dos filhos, saber o que está no coração deles. Porque é naquele momento que ela vai ver como é que está o temperamento deles. Eu fui um adolescente, bem difícil. Bem difícil. Minha mãe, olha, passou um dobrado comigo. Mas a mesa eu sempre quis estar à mesa. Talvez também porque eu era meio boca aberta, então e na hora de comer eu sempre virava uma comida e tal. Então a mesa para mim trazia um pouco mais de segurança também. Gente, era isso. Foi um prazerzão falar aqui com vocês sobre linguagens do amor. Eu sou apaixonado por esse conteúdo. Foi um conteúdo que realmente mudou minha vida. Indico vocês a consumirem o livro, a comprarem esse livretê para poder conversar sobre ele com outras pessoas, para poder emprestar, para poder ensinar para os netos, para os filhos, para os parentes, para os vizinhos, para os cachorros, para poder ensinar para todo mundo. Porque se todo mundo soubesse isso, a gente teria bem menos brigas. Bem, com certeza. Um beijo no coração de cada um que esteve aqui com a gente até agora. Lembrando que a live vai ficar gravada até dia 1º, antes da meia-noite. Depois tudo cai e vai ficar só para quem comprar o acesso exclusivo do conteúdo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Que Deus abençoe. Chico, parabéns aí por ter gostado. Muito obrigado por ter gostado. E apareça que a gente vai fazer mais uma. Tem mais uma live amanhã ainda, onde nós vamos falar sobre o casamento não é um conto de fadas. E isso a gente vai explicar mais um pouco dos tumultos que acontecem no casamento. E vai explicar também sobre uma só visão. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um grande abraço, que Deus abençoe e até mais.